Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um jogo de quebra-blocos, onde nós temos um conjunto de blocos ali no topo da tela. Nós temos uma bola que vai se movimentando ao longo da tela e nós temos essa plataforma aqui na parte de baixo que nós podemos controlar para impedir que a bola encoste na parte de baixo da tela, o que faz com que a gente perca o jogo e ele se reinicie. E o objetivo é destruir todos os blocos com a bolinha. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para começar a construir o nosso projeto, eu tenho aqui o meu editor de códigos e eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. Vou criar uma estrutura básica de página HTML. Vou definir o título da página como sendo quebra blocos. Aqui dentro do body eu vou criar um cabeçalho nível 1 com o texto quebra blocos. Embaixo desse cabeçalho eu vou criar um botão com o texto mostrar regras. E aí esse botão vai ter um ID igual a botão-regras e uma classe botão e uma classe botão regras. Abaixo desse elemento botão eu terei uma div com o ID regras e com a classe regras, e dentro dessa div eu terei um cabeçalho nível 2 com o texto como jogar. Esse aqui é o menu do jogo que eu esqueci de mostrar para vocês inicialmente. Quer ver? Peraí. No caso... Deixa eu pegar aqui. Aqui no nosso jogo nós temos esse botão ali mostrar regras, que quando você clica nele, ele exibe esse menu aqui do lado com as regras do jogo. Portanto, é esse elemento que nós estamos criando agora. Portanto, eu vou ter o cabeçalho com o texto como jogar. Abaixo dele, eu vou ter um elemento P com o texto use as teclas de seta para a direita e esquerda para mover a plataforma e rebater a bola para cima e quebrar os blocos. E abaixo eu vou ter outro elemento P com o texto se você deixar a bola cair, sua pontuação e os blocos serão reiniciados. E abaixo desse elemento P, eu terei um elemento botão com o ID botão fechar e a classe botão e o texto fechar. E abaixo da div eu terei um elemento canvas, que é dentro dele que nós vamos criar os elementos do nosso jogo propriamente dito, né? Os blocos, a bolinha e a plataforma. E aí esse elemento canvas ele vai ter ID igual a tela, a propriedade width, que significa largura, vai ser igual a 800, e a propriedade height, que significa altura, será igual a 600. Perfeito, nós temos agora os elementos do nosso projeto. Eu vou salvar esse arquivo. Vou ativar a minha extensão Live Server, clicando aqui em Go Live. E aí ele vai abrir aqui o nosso arquivo, né? Eu vou copiar aqui o endereço e vou colar aqui no meu outro navegador para a gente poder visualizar melhor. No momento, nós temos apenas os elementos, né, sem nenhuma regra de estilo. Portanto, vamos fazer isso. Vamos criar as regras de estilo que vão tornar os nossos elementos um pouco mais bonitos, né? Para isso, eu vou criar um arquivo chamado estilo.css.
E aí, aqui eu vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco. E aí eu vou definir box sizing igual a border box. Vou selecionar o elemento body e vou definir cor de fundo igual a esse tom de azul. Modo de exibição vai ser flexível. Direção flexível vai ser coluna. Alinhar itens vai ser centro. Justificar conteúdo, centro. Família de fonte, eu quero a fonte Arial, se não estiver disponível. Eu quero a fonte Helvética, se não estiver disponível, utilize a fonte sans serif definida como padrão. Altura mínima, eu quero que seja 100% a altura da tela usuário e margem eu quero que seja 0. Em seguida, vamos salvar esse arquivo e vamos conectar o arquivo estilo.css com o arquivo index.html. Portanto, aqui eu vou conectar os dois arquivos, criando uma tag link especificando que a relação é stylesheet, folha de estilo, e o arquivo que eu quero conectar se chama estilo.css. E aí, quando eu salvar, nós veremos essas regras de estilo sendo aplicadas aqui na página. Para o elemento H1, eu quero tamanho de fonte igual a 45 pixels. Cor do texto, eu quero que seja cor branca. O elemento canvas, que é a tela, por assim dizer, onde nós vamos criar os elementos do nosso jogo. Eu quero fundo, background, igual a esse tom de cinza, é um cinza bem claro. Modo de exibição, eu quero que seja bloco. Curvatura da borda, eu quero que seja 5 pixels. Para o elemento, para a classe botão, eu quero cursor ponteiro, borda nenhuma, 0. Padding, eu quero 10 pixels verticalmente e 20 pixels horizontalmente. E fundo, eu quero que seja cor preta. A cor do texto, eu quero que seja cor branca. E a curvatura da borda, eu quero que seja 5 pixels. Em seguida, quando os elementos com a classe botão estiverem em modo focus, eu quero outline igual a 0. Quando os elementos com a classe botão estiverem em modo hover, eu quero fundo igual a esse tom aqui de cinza, é um cinza bem escuro, de forma que quando eu colocar o mouse em cima do botão, ele altera a sua cor. É uma alteração bem ligeira, né? Porque vai da cor preta para esse cinza bem clarinho, mas de qualquer maneira ainda há esse efeito sendo aplicado. Quando o botão estiver em modo active, ou seja, quando o usuário clicar no botão, eu quero efeito de transformação igual a escala do tamanho do elemento. Eu quero que seja 98% o seu tamanho original. Isso vai fazer com que, quando o botão for clicado, ele fique com 98% do seu tamanho original. Para a classe botão regras, eu quero posicionamento absoluto. No caso é esse botão fechar aqui, né? Ou não, peraí, vamos ver. Botão regras é o botão mostrar regras, né? Portanto, para ele eu quero posicionamento absoluto. Distância do topo, 30 pixels. E distância da esquerda, left, eu quero 30 pixels.
E para a classe regras, que acredito eu seja essa div aqui, ó, com o texto como jogar as instruções e o botão fechar, eu quero posicionamento absoluto, distância do topo 0, distância da esquerda 0, fundo eu quero que seja essa cor aqui, cor do texto eu quero que seja branca, altura mínima eu quero que seja 100% a altura da tela do usuário, largura eu quero que seja 400 pixels, padding eu quero 20 pixels em todos os lados, altura da linha eu quero 1.5, efeito de transformação eu quero deslocamento no eixo X, ou seja, translate X. A palavra translate aqui significa deslocamento e X é o eixo X, ou seja, o eixo horizontal, né? Esquerda e direita. E aí, e no caso nós estamos criando essa propriedade aqui de efeito de transformação, deslocamento no eixo X, para poder esconder o menu, né? E como o menu ele tem 400 pixels de largura, a gente vai deslocar ele em menos 400 pixels, efetivamente fazendo com que ele fique escondido para a esquerda, além dos limites aqui da tela do navegador, de forma que quando eu salvar esse arquivo, nós não vemos mais o menu. E vou aplicar um efeito de transição na propriedade transforme. Eu quero que o efeito dure 1 segundo e seja um efeito em modo easy in out. E quando o elemento com a classe regras também tiver a classe mostrar, eu quero definir a propriedade transform, especificando o efeito de deslocamento no eixo X igual a 0. Isso vai fazer com que, quando a classe mostrar for aplicada ao menu com as instruções, o que será feito quando o botão mostrar regras for clicado, né? O menu de regras vai ter a classe mostrar aplicada a ele, o que vai fazer com que ele tenha deslocamento no eixo X igual a 0, ao contrário de menos 400 pixels, e o que isso vai fazer será, isso vai fazer com que o menu ele apareça na tela, né? E como nós temos aqui um efeito de transição, esse não vai ser um surgimento de repente, vai ter um efeito de transição do menu deslizando, né? Se movimentando da esquerda para a direita, fazendo com que seja uma transição suave. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, bem, nós temos a estrutura da nossa página, nós temos as regras de estilo, falta agora criar o código JavaScript que vai definir a lógica do nosso jogo, né? E, portanto, para isso, eu vou criar aqui, vou criar um arquivo chamado script.js. Deixa eu já conectar o arquivo script.js com o nosso arquivo index.html. Portanto, aqui no final da página, depois que todos os elementos já existem, antes de fechar a tag body, eu vou criar uma tag script especificando que o arquivo que eu quero conectar se chama script.js e eu faço isso especificando esse valor como sendo o valor do atributo src. Vou salvar esse arquivo. E aí, aqui no arquivo JavaScript, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, nós temos que selecionar alguns elementos, né? Nós temos que selecionar o botão regras, nós temos que selecionar o botão fechar do menu de regras, nós temos que selecionar o componente que tem as regras, né? Que é o menuzinho que fica escondido aqui para a esquerda. Nós temos que selecionar
essa tela branca aqui, que é o canvas. Então nós temos que selecionar a tela. E é isso. Então vamos selecionar esses elementos, né? Primeiramente, através do método getElementById, vou selecionar o elemento com o id botão regras e vou atribuir a uma constante chamada botão regras. Em seguida, vou selecionar o elemento com o id botão fechar e vou atribuir a uma constante chamada botão fechar. Através do método getElementById, vou selecionar o elemento com o id regras e vou atribuir a uma constante chamada regras. Através do método getElementById, vou selecionar o elemento com o id tela e vou armazenar em uma constante chamada tela. E aí, essa constante tela, que é o elemento canvas, né? Que é essa tela branca aqui, onde nós podemos desenhar coisa, é para isso que serve o elemento canvas em JavaScript, em HTML, JavaScript, né? É um elemento em que nós podemos desenhar coisas nele de forma programática. E aí é assim que nós vamos criar o nosso jogo. E esse elemento, o objeto canvas, né? O elemento canvas em JavaScript, né? Aqui no código JavaScript, ao qual nós temos acesso através da constante tela, possui um método chamado getContext, que retorna o contexto, por assim dizer, da tela. E aí, essa tela, né, ela pode ter dois tipos de contexto. Ela pode ter um contexto 2D ou 3D. Para o nosso jogo, nós queremos selecionar o contexto 2D. Portanto, aqui, dentro dos parênteses, na chamada do método getContext, eu vou especificar o argumento 2D, como sendo uma string, né? A palavra get, em inglês, significa selecionar. Context é o contexto. GetContext, especificando aqui 2D, é como nós selecionamos o contexto 2D da tela. E aí eu vou armazenar isso em uma constante chamada contexto. É através do contexto da tela que nós vamos desenhar coisa nela. Além disso, eu vou definir uma variável chamada pontuação, que vai ser igual a 0 inicialmente. Vou definir uma constante chamada total linhas, que vai ser igual a 9. Isso aqui vai ser o número total de linhas de blocos. Vou ter uma constante chamada total colunas, igual a 5. Isso aqui vai ser o número total de colunas de blocos, né? Além disso, nós teremos uma constante chamada atraso, que vai ser igual a 500. E no caso, essa constante aqui, ela define o tempo de espera para reiniciar o jogo. Quando o jogo termina, né? Ou quando o usuário ele deixa a bolinha encostar aqui na parte inferior, na parte de baixo, e aí ele perde o jogo, né? Essa constante atraso, ela define quantos milissegundos de atraso para reiniciar o jogo. Perfeito. Além disso, nós teremos um objeto aqui, nós vamos criar um objeto que vai representar a bolinha. E aí, esse objeto que eu vou armazenar, já vou armazenar logo em uma constante chamada bola. É um objeto que vai representar a bolinha, né? Ele vai ter algumas propriedades importantes. Primeiramente, ele vai ter uma propriedade x, que vai ser igual a tela.width dividido por 2, ou seja, x aqui, a propriedade x do objeto bola, vai representar a posição horizontal inicial da bola.
E como nós estamos definindo essa propriedade x? Como sendo a propriedade width, que significa largura. Como sendo a propriedade width da tela dividido por 2, isso vai fazer com que a bolinha ela fique no centro da tela horizontalmente, né, no eixo x. Nós teremos também uma propriedade y, que vai ser igual a tela.height dividido por 2. No caso, a propriedade x, no caso, a propriedade y do objeto bola será a posição vertical, né? A posição no eixo x inicial da bola. E como nós estamos definindo como sendo a propriedade altura, né? Height, como sendo a altura da tela dividido por 2, isso vai fazer com que essas duas propriedades aqui, né, vão fazer com que a bola inicialmente ela fique no centro da tela. Eu vou ter uma propriedade tamanho igual a 10, uma propriedade velocidade igual a 4, e essas propriedades aqui, tamanho e velocidade, você pode depois, quando você terminar de criar o projeto, você pode alterar para outros valores para você ver como que ficaria. Além disso, eu vou ter uma propriedade dx igual a 4 e uma propriedade dy igual a menos 4. No caso aqui, dx é a direção e velocidade no eixo x e dy é a direção e velocidade no eixo y. No caso aqui, como... Quer ver? Peraí. No caso, isso aqui é um plano cartesiano, né? Aqui nós temos o eixo x e aqui o eixo y. E aí, como nós queremos que a bolinha aqui no jogo ela vá para baixo, né? Nós estamos definindo a propriedade dy como sendo menos 4. Ou seja, como nós queremos que a bolinha ela vai para baixo, eu especifiquei um valor negativo aqui para ir para baixo, né? Porque aqui no plano cartesiano, para cima aqui são valores positivos e para baixo são valores negativos aqui no eixo y, né? E além disso, nós teremos uma propriedade visível igual a true, igual a verdadeiro. Inicialmente, a bolinha estará visível. Além disso, nós teremos um objeto que vai representar as propriedades da plataforma. Portanto, eu vou criar uma constante chamada plataforma, que vai ser igual a um objeto. E aí eu vou ter a propriedade x igual a tela.width dividido por 2 menos 40, que vai ser a posição inicial da plataforma, né? A propriedade y, que é a posição vertical da plataforma, vai ser tela.height menos 20. E aí a ideia aqui é a seguinte, né? Como nós queremos que a plataforma ela fique aqui embaixo, né? Vamos ver. Como nós queremos que a plataforma ela fique aqui na parte de baixo, nós estamos definindo a propriedade y, que é a posição vertical, igual à altura da tela, né? Tela.height menos 20. Então a gente vai ter 20 pixels aqui, né? A gente vai ter 20 pixels aqui de distância
da plataforma em relação à parte de baixo da tela, porque nós estamos definindo aqui o menos 20, né? Além disso, a largura da plataforma vai ser 80 e a altura vai ser 10. E aí, no caso... como a largura... 40 não, 80. E aí, no caso, como a largura da plataforma é 80, e aqui na definição da posição no eixo X, nós estamos definindo como sendo a largura da tela, né, tela.width, dividido por 2. Menos 40, ou seja, 40 é metade de 80, né? E aqui na posição vertical da plataforma, que é a propriedade Y, nós estamos definindo como sendo a altura da tela, né? Tela.height, menos 20, e no caso a altura da plataforma, que é 10, é metade de 20, né? Efetivamente, isso vai fazer com que a plataforma ela fique centralizada aqui na tela, no eixo horizontal, e com uma distância de 10 pixels aqui da parte de baixo. Porque a altura da plataforma é 10, a posição no eixo Y é a altura da tela menos 20, né? Então vai ter menos 20 de distância, mas aí como a altura da plataforma é 10, então desses 20 de distância ela vai ocupar 10 da sua altura e os 10 restantes vai ser a distância, como eu mostrei para vocês anteriormente, né? Então essa é a lógica aqui das propriedades da plataforma. Além disso, nós vamos ter uma velocidade igual a 8 e dx, que vai ser a direção de movimento no eixo X, vai ser igual a 0 inicialmente. E a propriedade visível vai ser igual a true, verdadeiro. Em seguida, eu vou ter um objeto representando as propriedades dos blocos. Então eu vou criar uma constante chamada infobloco, que vai ter as informações dos blocos, né? E aí esse objeto vai ter largura igual a 70, altura igual a 20, espaçamento 10, espaçamento entre os blocos, né? Deslocamento no eixo X vai ser igual a 45, e no caso o deslocamento X vai ser a distância inicial da esquerda. E deslocamento Y vai ser 60, que vai ser a distância inicial do topo. E visível vai ser igual a true. Em seguida, nós vamos criar uma constante chamada blocos, que vai ser igual a um vetor, vai ser igual a um vetor vazio, mas aí, esse vetor blocos aqui, a gente vai preencher ele com elementos que vão representar cada um dos blocos, né, aqui do jogo. E aí, para fazer isso, nós vamos criar uma estrutura de repetição aninhada. Nós vamos criar uma estrutura de repetição dentro de outra estrutura de repetição. A primeira estrutura de repetição vai criar as linhas do bloco e a estrutura de repetição dentro dela vai criar as colunas de blocos. E aí, para fazer isso, eu vou criar uma estrutura de repetição com a palavra-chave for, definindo um contador chamado i, inicialmente com o valor 0. Essa estrutura de repetição vai executar enquanto i for menor do que total linhas. E depois de cada repetição, eu quero incrementar o contador i em uma unidade. E aí, dentro aqui das chaves, eu vou definir no vetor blocos, especificando o elemento no índice i vai ser igual a
um vetor vazio inicialmente. E aí agora eu vou criar uma segunda estrutura de repetição definindo um contador chamado j, inicialmente com o valor 0. E aí essa estrutura de repetição vai repetir enquanto j for menor do que total colunas. Depois de cada repetição, eu quero incrementar j em uma unidade. E aí aqui dentro do bloco de códigos que vai ser executado a cada repetição, eu quero fazer o seguinte. Eu quero calcular primeiramente, eu quero calcular a posição horizontal do bloco. E aí, para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar uma constante chamada x. E aí, ela vai ser igual a i vezes. E no caso, nós estamos utilizando i porque... Deixa eu criar um comentário aqui. Essa estrutura de repetição, ela... repetição para criar as linhas de blocos. E essa aqui, repetição para criar as colunas de blocos. E aí, como x vai ser a posição horizontal do bloco, eu vou utilizar o contador i. E aí aqui, o cálculo aqui vai ser i vezes infobloco, largura, propriedade largura, mais infobloco, espaçamento, mais infobloco, propriedade deslocamento x. E aí, só para facilitar a leitura, eu vou colocar isso aqui em uma nova linha. Portanto, ou poderia ficar na mesma linha também, não tem problema não. Portanto, é este cálculo aqui que vai determinar a posição no eixo x de cada um dos blocos, né? E no caso aqui, para todos os blocos, eles têm estas propriedades aqui, né, infobloco, elas são as mesmas. Só que, como no nosso cálculo, nós estamos multiplicando por i, que é o contador, que a cada linha ele vai ter... A cada linha ele vai ter um valor diferente, né? Na primeira repetição vai ser 0, na segunda vai ser 1 e assim por diante. 2, 3, 4. Isso vai fazer com que os blocos eles fiquem corretamente espaçados aqui. Não vai ficar, nenhum bloco vai ficar em cima do outro. E para a constante y, que vai ser a posição vertical do bloco, né, no eixo y, eu quero... Vai ser esse cálculo aqui, ó, j vezes infobloco altura mais infobloco espaçamento mais infobloco deslocamento y. E aí, depois disso, né, depois que nós calculamos a posição horizontal e vertical do bloco, eu vou definir aqui no vetor blocos, no índice i, e aí no índice i, que por sua vez é um vetor, né? Olha aqui, ó. Aí eu vou especificar aqui, ó. No índice j, no caso blocos, ele é um vetor de vetores, ou seja, ele é uma matriz. Vai ser igual a um objeto com a propriedade x igual a x, a propriedade j igual a j, assim como as propriedades do objeto infobloco. E aí, no caso, através do operador 3 pontos, nós estamos desestruturando as propriedades do objeto infobloco e incluindo elas dentro aqui deste objeto. Isso vai fazer com que essas propriedades aqui, ó,
elas sejam incluídas aqui, como se elas estivessem aqui, ok? Só que nós estamos aqui desestruturando o objeto infobloco para incluir as propriedades dele aqui dentro. Portanto, agora nós temos aqui a estrutura de repetição que cria os blocos, né? Se eu salvar esse arquivo, no caso aqui o meu editor de códigos, quando eu salvo o arquivo, ele formata automaticamente. Mas não mudou nada aqui não, é só a formatação aqui. E aí no caso eu salvei o arquivo, os blocos eles não aparecem aqui ainda, mas é porque nós precisamos, através do contexto da tela, desenhar esses elementos propriamente dito. E aí, para fazer isso, vamos pensar aqui. Deixa eu pensar. Como que nós vamos desenhar esses blocos ali na tela, né? Bem, vamos fazer o seguinte. Logo depois de criar a estrutura de repetição que preenche o vetor blocos com as informações dos blocos, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma função aqui chamada desenhar blocos. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Para cada um dos blocos, para cada elemento no vetor blocos, bem, lembrando, o vetor blocos, né, a constante blocos, ela é uma matriz, ela é um vetor de vetores, que possui linhas e colunas, né? E aí, eu vou escrever o seguinte, para cada coluna nos blocos, né? E para cada bloco de uma coluna, eu quero desenhar aquele bloco. Portanto, vamos fazer isso. Aqui dentro da função, eu vou digitar blocos.forEach para cada coluna. E aí, coluna, por sua vez, também é um vetor. Então, eu tenho acesso ao método forEach para executar uma função para cada elemento do vetor, né? E aí, esse elemento eu vou chamar de bloco. E aí eu vou escrever aqui, ó, contexto.beginPath. O método beginPath do contexto é o método que nós usamos para iniciar um desenho. E aí no contexto nós temos o método rect, que desenha um retângulo. Rect, que desenha um retângulo. E aí nós precisamos especificar o ponto inicial do retângulo na coordenada xy, tendo o canto superior esquerdo como referência. E aí, no caso, o primeiro argumento é o eixo x, o segundo argumento é o eixo y, o terceiro argumento é a largura do retângulo e o quarto argumento é a altura do retângulo. E aí, os valores aqui serão bloco.x, bloco.y, bloco.largura e bloco.altura. E como aqui, nessa estrutura de repetição, quando nós estávamos preenchendo a constante blocos, em função da utilização dos contadores I e J na definição do posicionamento dos blocos no eixo X e Y. Opa, perdão, aqui é X e Y, não é J. Perdão.
como os contadores I e J, que vão incrementando a cada repetição, né? Eles são utilizados aqui no cálculo das coordenadas x e y dos blocos, quando a gente vai determinar aqui, né, a criação de cada um dos blocos, especificando as propriedades x e y dos blocos que nós criamos aqui, né? Esse x e esse y aqui são estes x e y que nós criamos aqui. Cada bloco, ele vai estar... nenhum bloco vai estar em cima do outro, né? Cada bloco vai estar na sua posição correta. Eu vou definir aqui as propriedades do desenho. No caso, a propriedade Fill Style define a cor do desenho, né? E aí aqui vai ser o seguinte, ó. Bloco visível. Se o bloco estiver visível, então eu quero a cor, essa aqui, que é a cor azul. Se não, se o bloco ele não está visível, eu quero transparent, nenhuma cor. Através do método Fill, a gente preenche o bloco com essas propriedades. E através do método ClosePath, a gente finaliza o desenho. Portanto, a função desenhar blocos, ela agora desenha cada um dos blocos, né, posicionados corretamente no seu lugar. Em seguida, eu vou criar aqui uma função chamada desenhar, que inicialmente ela vai fazer o seguinte, ela vai selecionar o contexto através do método clearRect. Ela vai limpar a tela. E aí aqui eu preciso especificar 4 argumentos para o método clearRect. Os 2 primeiros argumentos são as coordenadas x e y do início dessa limpeza na tela. E aí, como eu quero limpar a tela toda, vai ser inicialmente no eixo x igual a 0 e no eixo y igual a 0. E aí o final dessa limpeza na tela vai ser na coordenada igual a tela.width e tela.height. Isso aqui vai fazer com que a tela toda seja limpa. E aí, depois de limpar a tela, eu quero chamar o método desenhar blocos, que nós definimos aqui entre as linhas 60 e 70. E aí, portanto, eu defini a função desenhar blocos. Eu defini a função desenhar, que no momento limpa a tela e chama a função desenhar blocos. Mas a função desenhar, por sua vez, eu não estou chamando ela em lugar nenhum. Portanto, eu preciso fazer isso. E aí, eu vou fazer isso aqui embaixo. Ó. Eu vou criar uma nova função chamada atualizar, que vai chamar a função desenhar. E, por fim, aqui na linha 81, eu vou chamar a função atualizar. Pode parecer um pouco confuso, porque eu estou criando funções para chamar outras funções, mas o motivo é o seguinte, ó. A forma como a lógica de jogos funciona é a seguinte: a cada segundo ou a cada milésimo de segundo, a tela ela precisa ser redesenhada, né, com os elementos do jogo atualizados, seja a sua cor, seja a sua posição, etc. E aí, por exemplo, essa função aqui atualizar, além de chamar a função desenhar, que por sua vez limpa a tela, né, e desenha os blocos, essa função atualizar, daqui a pouco, a gente vai chamar outras funções dentro aqui dela. A gente vai chamar uma função chamada
mover plataforma para atualizar o posicionamento da plataforma. Aí a gente vai chamar uma função chamada mover bola para atualizar o posicionamento da bolinha, né? E essa função atualizar, ela vai ser a estrutura de repetição principal do jogo. Essa função atualizar, ela é a função que vai atualizar o estado do jogo, né? Que vai fazer o jogo rodar, efetivamente, né? Atualizando a movimentação da plataforma, atualizando a movimentação da bolinha e desenhando os elementos na tela. Deixa eu remover aqui essas duas linhas. Já a função desenhar, ela vai não apenas desenhar os blocos, mas daqui a pouco ela vai chamar também uma função chamada desenhar plataforma para desenhar a plataforma, né? Desenhar pontuação para desenhar a pontuação do usuário e desenhar bola. Portanto, é por isso que o nosso código ele segue essa lógica. A função atualizar, ela vai atualizar a movimentação da plataforma e da bolinha e também vai desenhar os elementos na tela e vai chamar a função desenhar, que por sua vez vai desenhar os blocos, a plataforma, a pontuação e etc. Espero que vocês tenham entendido até então. Se vocês não entenderam, continue comigo, que tudo vai fazer sentido daqui a pouco. Eu escrevi o nosso código e aí os blocos eles ainda não apareceram aqui, mas aí se eu salvar esse arquivo, vamos cruzar os dedos para que funcione, né? Se eu salvar esse arquivo, nós vemos aqui agora os blocos sendo preenchidos aqui, cada um na sua posição corretamente, não tem nenhum bloco em cima do outro. E olha que interessante, se eu vim aqui na propriedade infobloco e alterar aqui, por exemplo, a largura para que seja 75 e salvar, a gente vê que os blocos eles ficam um pouquinho maiores. Se eu definir aqui o espaçamento igual a 5, eles ficam um pouquinho mais juntos, né? Portanto, sintam-se à vontade para, no final, depois quando vocês terminarem de construir o aplicativo totalmente, sintam-se à vontade para alterar algumas dessas propriedades e ver o que acontece. Você personalizar o seu projeto da forma que você quiser. Você pode até mesmo definir cores diferentes aqui, ó, quer ver? Aqui, que é a cor do bloco, eu posso fazer o seguinte, ó. Isso aqui não faz parte do nosso código inicial, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar cores aleatórias para cada um dos blocos. E aí, para fazer isso, eu posso fazer o seguinte, ó, aqui em cima, quem sabe faz ao vivo, né? Então aqui, ó, embaixo da constante infoblocos, eu vou criar uma constante chamada cores, que vai ser igual a um vetor, e aí vai ser um vetor com as seguintes strings: blue para azul, red para vermelho, green para verde, yellow para amarelo, pink para rosa, orange para laranja e purple para roxo. E aí, aqui na estrutura de repetição que define os blocos, né? Eu vou criar aqui uma constante chamada cor, que vai ser igual a cores, selecionando a cor no índice. E aí, no caso, eu quero um índice aleatório, né? E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, constante índice aleatório vai ser igual a math.random vezes cores.length, acredito que seja assim. E aí math.floor, acredito que seja isso.
No caso, esse trecho aqui, o método random, ele cria um número aleatório de 0 até 1, mas sem incluir o 1. Ou seja, o máximo é 0.99999. E aí todos os números decimais entre 0 e 0.99999. Cores.length retorna o número de elementos no vetor cores. E aí quando a gente pega o número de elementos no vetor cores vezes esse número aleatório entre 0 e 1, e depois a gente arredonda para o inteiro de baixo através do método floor. Isso cria um índice aleatório que está dentro da extensão de índices possíveis para o vetor cores. No caso, o vetor cores, ele tem esse número aqui de elementos, que vai de 0 até o número de elementos que tem nele, menos 1. E aí, no caso, é assim que a gente cria um índice aleatório, ok? E aí eu vou definir a constante cor como sendo o elemento no índice aleatório do vetor cores. E aí aqui eu vou definir essa nova propriedade chamada cor com o valor cor no bloco. E aí aqui, ao invés de especificar esse valor aqui para a cor do bloco, eu posso especificar bloco.cor. E aí se eu salvar, agora nós temos cores aleatórias para os blocos aqui, né? E se eu atualizar a página, sempre é cores aleatórias. E aí, se eu mudar aqui, quer ver? Ao invés de pink, o rosa e o amarelo não ficaram muito bem. Então, deixa eu fazer o seguinte. Ao invés de amarelo, eu vou escolher cinza. Ok? Cinza, tá bom? E o rosa, ao invés de rosa, eu posso escolher... Eu posso criar, por exemplo, uma cor hexadecimal, né? Por exemplo, se eu vim aqui colocar FF, ou melhor, 000000, isso vai ser a cor preta. E aí eu posso vir aqui e selecionar uma cor mais perto do rosa. Um rosa mais forte, né? Por exemplo, assim. Talvez. Vamos deixar assim. Portanto, é assim que nós podemos dar cores aleatórias aos blocos, né? Perfeito. Em seguida, nós criamos a função desenhar blocos, ok? Nós criamos a função desenhar, que vai desenhar que desenha os blocos, mas daqui a pouco vai desenhar também a bola, a plataforma e a pontuação. E nós temos a função atualizar, que vai a cada segundo ou a cada milésimo de segundo atualizar aqui as informações do nosso jogo, né? A posição da bola, da raquete, etc. E aí, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar. O que a gente pode fazer em seguida? Vamos desenhar a bola? Vamos fazer isso. Aqui embaixo da função desenhar blocos, eu vou criar uma função chamada desenhar bola. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Vou selecionar o contexto da tela através do método beginPath. Eu vou iniciar um desenho. No caso, a palavra begin significa iniciar. Path significa caminho. BeginPath é o método que nós usamos para iniciar um desenho. Vou selecionar o contexto através do método arc. Eu posso desenhar um arco ou um círculo, né? No caso da bola. E aí o método arc ele recebe 5 argumentos. O primeiro argumento é o posicionamento no eixo X do arco. O segundo argumento é o posicionamento no eixo Y. O terceiro argumento é o tamanho do arco, no caso o raio do arco. E o quarto argumento
O quarto argumento é o ângulo de início do arco, e o quinto argumento é o final, é o ângulo final do arco. E aí eu vou preencher aqui os argumentos e vai fazer mais sentido. No caso aqui, para a bola, o primeiro argumento é a posição no eixo Y. Então vai ser bola.x. O segundo argumento é a posição no eixo... O primeiro argumento é a posição no eixo X. Então é bola.x. O segundo argumento é o posicionamento no eixo Y. Portanto é bola.y. O terceiro argumento vai ser o tamanho do arco. Ou seja, bola.tamanho. O quarto argumento é o ângulo de início, né? No caso aqui, o meu editor de códigos, ele exibe aqui a assinatura. Ele exibe a assinatura do método arc, né? No caso, o método arc, ele recebe os argumentos x, y, o raio, né? O tamanho, o ângulo de início, start angle, e o ângulo final. E aí, o ângulo de início vai ser 0 e o ângulo final vai ser π vezes 2. No caso, se vocês se lembram das aulas de trigonometria, vocês sabem que um círculo ele possui angulação, né? Ele possui um círculo, né? Ele tem uma angulação igual a π vezes 2. E aí, no caso, aqui no JavaScript, nós acessamos o valor π através da constante pi maiúsculo na biblioteca math. No caso aqui, ó, π. Este é o raio da circunferência de um círculo para seu diâmetro. Enfim. Quando eu salvar esse arquivo... deixa eu acabar de preencher aqui a função. Portanto, essa linha de código, ela cria o arco, né? Ela cria a bolinha. Através da propriedade fill style, eu vou preencher, eu vou definir a cor do desenho, né? E aí aqui vai ser bola.visível. Se for o caso, então vai ser a cor. Vai ser a cor. Essa cor aqui. Ou então, se a bola não estiver visível, vai ser transparente. Através do método fill, a gente preenche o desenho. E através do método closePath, a gente finaliza o desenho. A palavra close significa fechar, path significa caminho. E aí, se eu salvar esse arquivo, nós vemos aqui... nós não vemos a bola ainda, porque nós definimos a função desenhar bola, mas nós não estamos chamando ela em lugar nenhum. Portanto, vamos fazer isso. Aqui embaixo, ó, na função desenhar, eu vou chamar a função desenhar bola. E aí, quando eu salvar, nós vemos aqui a bola aqui na tela. Vamos agora criar a função desenhar a plataforma, né? Portanto, aqui eu vou criar uma função chamada desenhar plataforma. E essa função ela vai fazer o seguinte: contexto.beginPath para iniciar o desenho, contexto.rect para desenhar o retângulo, vai ser plataforma.x, vai ser a posição do eixo X, plataforma.y vai ser a posição da plataforma no eixo Y, plataforma.largura
vai ser a largura do retângulo e plataforma.altura vai ser a altura do retângulo. Contexto.fill_style para preencher, para definir a cor do retângulo, né? Se plataforma estiver visível, então eu quero a cor, essa cor aqui. Se não, eu quero que seja transparente. Através do método fill, a gente preenche o desenho. E através do método closePath, a gente finaliza o desenho. E aí eu vou chamar essa função aqui depois da função desenhar bola. Eu vou chamar a função desenhar plataforma. E aí quando eu salvar esse arquivo, nós vemos a plataforma aqui embaixo. E olha que interessante, se eu vir aqui em cima e alterar aqui algumas propriedades da plataforma, por exemplo, se eu definir a largura como sendo 160, fica uma plataforma bem maior. Perfeito. Portanto, agora nós temos a bola, a plataforma e os blocos sendo desenhados. Vamos criar o código que vai movimentar a plataforma. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Quando eu falo que eu estou pensando, é que eu estou olhando aqui na colinha, na minha outra tela. Para mover a raquete, a gente precisa detectar quando o usuário clica nas setas, né, esquerda e direita do seu teclado. E aqui na função atualizar, a gente vai atualizar a posição da plataforma, né? Portanto, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, poderia ser em qualquer lugar, mas vou escrever aqui. Embaixo da chamada da função atualizar, eu vou criar uma função chamada tecla pressionada. Ela vai receber um evento como argumento. Ou melhor, peraí, vamos fazer o seguinte. Eu vou adicionar um detector de eventos ao documento. E aí, o evento que eu quero detectar é o evento keyDown, que é o evento que é disparado quando uma tecla é pressionada. E aí, quando esse evento for detectado, eu vou chamar a função tecla pressionada. Essa função ela não existe, portanto vamos criar ela. Function tecla pressionada vai ser o seguinte. Automaticamente a função ela recebe o evento que foi disparado, que no caso é o evento keyDown. E aí aqui dentro da função eu vou criar uma estrutura condicional se if evento.key, se a tecla que foi pressionada for igual a arrow right. A palavra arrow significa seta, right significa direita, ou seja, se a tecla que foi pressionada é a seta para a direita, então nesse caso eu vou definir plataforma.dx, que é o deslocamento no eixo X, né? Que é a velocidade no X, é a distância no X, vai ser igual a plataforma.velocidade. Se não, se evento.key for igual a arrow left, arrow significa seta, left significa esquerda, ou seja, se o usuário pressionou a seta para a esquerda, então plataforma.dx vai ser igual a negativo, plataforma
ponto velocidade. Se não for nem a seta da direita nem a da esquerda, não vai fazer nada. Além disso, além de detectar quando a tecla ela é pressionada, a gente tem que detectar quando a tecla ela é solta, né? Para fazer com que a plataforma ela pare de movimentar. E aí, para isso, eu vou escrever aqui, ó, document.addEventListener. O evento que eu quero detectar é o evento keyUp, que é o nome do evento que é disparado quando uma tecla é solta. Quando esse evento for disparado, eu vou chamar uma função chamada tecla solta. Não existe ainda essa função, portanto vamos criar ela. Function tecla solta recebe automaticamente o evento. Se evento.key foi igual a arrow right ou evento.key for igual a arrow left, ou seja, se a tecla que foi solta é a tecla esquerda, seta para a esquerda ou seta para a direita, então defina plataforma.dx igual a 0 para parar o movimento da plataforma, né? Ok. Portanto, agora nós temos a detecção de quando as teclas seta para a esquerda e para a direita são pressionadas. Isso ainda não vai fazer com que... Deixa eu salvar o arquivo. Isso ainda não vai fazer com que a plataforma ela se movimente. Se eu vir aqui, ó, e clicar seta para a esquerda ou seta para a direita, não vai acontecer nada, mas é porque nós precisamos atualizar o desenho da plataforma, né? E aí, para fazer isso, vamos ver aqui. Para fazer isso, aqui na função atualizar, dentro da função atualizar, antes de desenhar tudo, né? Antes de chamar a função desenhar, eu vou chamar uma função chamada mover plataforma. E aí, essa função, ela não existe ainda, portanto, vamos criar ela. Essa função, eu vou criar ela aqui, ó. Function mover plataforma. Ela vai fazer o seguinte. Plataforma, propriedade x. Eu vou adicionar o valor de plataforma.dx, propriedade dx, para atualizar a posição da plataforma. E aí, eu vou salvar esse arquivo. E aí, se eu vir aqui, ó, e clicar para a esquerda ou para a direita, isso não... se eu clicar a seta para a esquerda ou para a direita, a plataforma ela não se movimenta, mas é pelo seguinte motivo. A função atualizar, que é a função que atualiza o jogo, né? Ela só é chamada uma vez. A função atualizar, ela só é chamada uma vez. Aqui na linha 114, logo quando a página ela carrega, né? Depois disso, não é chamada mais. Portanto, nós precisamos criar um loop. Nós precisamos criar uma estrutura de repetição que vai chamar a função atualizar de forma indeterminada. E aí, para fazer isso, aqui dentro da função atualizar, eu vou utilizar a função request animation frame, passando atualizar como sendo o argumento. E aí, essa função aqui, request animation frame, ela vai fazer com que a função atualizar seja chamada várias e várias vezes, né, de forma contínua. Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou copiar aqui esse nome aqui, request animation frame. Vou abrir aqui uma nova aba.
E aí vamos ver o que diz aqui na documentação. Essa função eu não conheço ela muito bem, não. Vamos dar uma olhada aqui. Estou aqui na documentação do Mozilla. Vou definir aqui a linguagem como sendo o português do Brasil. E vamos ver. O método window.requestAnimationFrame fala para o navegador que deseja... Fala para o navegador que se deseja realizar uma animação e pede que o navegador chame uma função específica para atualizar um quadro de animação antes da próxima repintura. O método tem como argumento um callback, uma função de retorno que deve ser invocado antes da repintura. Deve-se chamar esse método sempre que estiver pronto para atualizar a animação na tela. Isso irá requisitar a função de animação seja chamada antes que o navegador realize a próxima repintura. O número de callbacks, callback significa função de retorno. É a função que a gente está passando aqui, que é atualizar, né? O número de callbacks é normalmente 60 por segundo. Que interessante. Ou seja, a função atualizar ela é executada 60 vezes por segundo. Ok. Enfim. Vou salvar esse arquivo. E aí aqui, se eu clicar para a esquerda, seta para a esquerda, a plataforma ela move para a esquerda. Se eu clicar a seta para a direita, a plataforma ela move para a direita. E se eu tentar ir além dos limites da tela, vamos ver o que acontece. A plataforma sumiu. Portanto, nós precisamos considerar esse caso, né? O caso em que a plataforma ela chega nos limites da tela, né? Se eu voltar aqui para a esquerda, ela volta. Mas a gente precisa escrever código que vai lidar com isso aqui, que vai impedir que a plataforma vá além dos limites aqui da tela. E para fazer isso, dentro da função mover plataforma, eu vou escrever o seguinte, se if plataforma.x mais plataforma.largura for maior do que tela.width. Então, nesse caso, defina plataforma.x igual a tela.width menos plataforma.largura. Ou seja, se o eixo x da plataforma, que no caso é o... Quer ver? No caso x, a propriedade x da plataforma é esse ponto no canto superior direito. Né? É a partir do canto superior direito que objetos são desenhados. Né? E aí, no caso, a lógica é a seguinte. Se o posicionamento do eixo x da plataforma mais a largura da plataforma... Quer ver? Vamos explicar direito. A plataforma do jeito que ela está, a sua propriedade x, que é o deslocamento do eixo x, é esse valor aqui. É essa distância aqui, daqui até aqui. E aí a largura da plataforma é a largura da plataforma. Vai exatamente daqui. Peraí. Vai daqui até a largura dela, né? Que é aqui. Essa é a largura. Ou seja, se o deslocamento no eixo x da plataforma mais a largura da plataforma for maior do que a largura da tela, que é isso aqui tudo, né?
que é o que nós estamos testando aqui. Tela.width, a propriedade de width é a largura da tela. Então, se for esse o caso, então a gente define a propriedade x da plataforma igual a largura da tela menos a largura da plataforma. E aí, se eu salvar esse arquivo, se ele vir aqui, ele não vai além. Tô apertando aqui, ó, a seta para a direita, ele não vai. Para a esquerda, ele ainda vai. Portanto, vamos configurar esse caso. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, ó, if plataforma x for menor que 0, ou seja, se o deslocamento no eixo x da plataforma for menor que 0, que é quando a plataforma ela vai indo para a esquerda aqui e aí some, né? Ou até mesmo um pedacinho dela vai além dos limites da tela, como é o caso aqui, eu vou definir plataforma.x é igual a 0. E aí, salvei o arquivo e agora estou apertando aqui para a esquerda. Ele não vai além dos limites da tela e o mesmo vale para o lado direito. Perfeito. Perfeito. Portanto, agora nós temos a movimentação aqui da plataforma. Vamos agora... Talvez seja a hora da gente criar a movimentação da bola, talvez. Vamos pensar. Vamos criar a movimentação da bola. Aqui dentro da função atualizar, depois de chamar a função mover plataforma, eu vou chamar a função mover bola. Essa função ela não existe, portanto vamos criar ela. E aí aqui, embaixo da função mover plataforma, eu vou criar uma função chamada mover bola. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Ela vai fazer o seguinte. Deixa eu organizar aqui. Então, a função mover bola vai fazer o seguinte. Bola x vai ser... eu vou adicionar bola.dx. Bola.y eu vou adicionar bola.dy. Essas duas linhas de código elas vão mover a bola no eixo x e no eixo y. E aí, deixa eu salvar esse arquivo. Aí, ó. A bola, ela já começa a se mover, né? No caso, como a gente definiu dx e dy como sendo 4, né? 4 e menos 4, na verdade. No caso, 4 para dx e menos 4 para dy, mas é porque as coordenadas aqui no HTML no caso, as coordenadas aqui no HTML para o eixo y é o contrário do que a gente encontra convencionalmente no estudo de geometria cartesiana, né? No caso, na geometria cartesiana, aqui no eixo y, que é o eixo vertical, né, para cima e para baixo. Para cima são valores positivos e para baixo são valores negativos. Só que aqui no JavaScript, no HTML, né, para baixo são valores positivos aqui no eixo vertical, no eixo y, e para cima são valores negativos. É por isso que, se a gente quer que a bola vá para cima, para bater aqui nos blocos, a gente define dy, que é a velocidade no eixo y, como sendo menos 4. Essa é a lógica. Enfim, aqui na função mover bola, é por isso que a bola ela vai para cima. Se eu definisse como sendo 4, ao invés de menos 4, a bola iria para baixo.
E no caso aqui do x, se fosse menos 4, ele ia para o outro lado. Não ia para a direita. Ok, aí aqui na função mover bola, a gente precisa não só mover a bola, mas também verificar colisão com as laterais, colisão com o topo, colisão com a plataforma e colisão aqui com o fundo, né? Com a parte de baixo aqui. E aí, no caso, colisão nas laterais e colisão na parte de cima, a gente vai alternar a orientação de movimento da bola. Colisão com a plataforma, a gente vai também alterar a direção de movimentação da bola. E se a bola bater aqui no fundo, na parte de baixo, o usuário perdeu, né? O usuário perdeu o jogo. Portanto, vamos fazer isso. Vamos ver. Ok, aqui dentro da função mover bola, eu vou checar se, if. No caso aqui eu vou fazer verifica colisão com as laterais. Se, if, bola.x mais bola.tamanho for maior do que tela.width, for maior do que a largura da tela, ou seja, se o deslocamento da bola no eixo X mais o tamanho da bola, por exemplo, digamos que, vamos ver, digamos que a bola ela esteja aqui. E aí, no caso aqui, se o deslocamento da bola no eixo Y, no eixo X, perdão, que é essa linha verde aqui, mais o tamanho da bola, se o deslocamento no eixo X da bola mais o tamanho da bola for maior do que a largura da tela, então, nesse caso, ou duas barras verticais, ou se bola.x menos bola.tamanho for menor do que 0, que é quando a bola bate no lado esquerdo, né? Isso aqui é quando a bola... Essa condição aqui é quando a bola bate do lado direito. Essa aqui é quando a bola ela bate do lado esquerdo, né? Se for qualquer um desses casos, defina bola.dx, o seu valor multiplicado por menos 1. E aí, isso vai fazer com que a orientação de movimentação da bola no eixo X se inverta, porque nós estamos multiplicando por menos 1. Embaixo aqui eu vou verifica colisão com o topo. Se, if, bola.y menos bola.tamanho for menor do que 0, então defina bola.dy, defina o seu valor igual a menos 1. Agora a gente vai verificar a colisão
com a plataforma. If, se, e aí aqui a gente vai ter três expressões condicionais juntas. No caso aqui vai ser bola.x menos bola tamanho for maior que plataforma x, e aí eu vou utilizar dois símbolos ampersand, porque eu quero que essa condição aqui e as outras, eu quero que todas sejam verdadeiras para que a expressão completa seja verdadeira. Por isso que eu estou utilizando o operador condicional i. Bola x mais bola tamanho for menor do que plataforma ponto x mais plataforma largura, e bola y mais bola tamanho for maior do que plataforma y. Se essas três expressões forem verdadeiras, essa aqui e essa aqui, se essas três expressões forem verdadeiras, isso indica que a bola colidiu com a plataforma. Vocês podem dar uma estudada nessas condições aqui, mas elas são semelhantes às que nós criamos anteriormente, né? Que eu expliquei na prática aqui na demonstração aqui das coordenadas, né? E aí, se for o caso, né, se colidiu com a plataforma, então bola dy vai ser igual a menos bola.velocidade. Ok. E aí eu vou salvar esse arquivo. Vou salvar. E aí se eu vim aqui, ó, ele detecta a colisão com o lado esquerdo, com o lado direito, com o topo da tela. Ele não detecta a colisão ainda com os blocos, né? Por isso que ele passa direto. Mas ele detecta a colisão com o topo da tela, com o lado esquerdo, com o lado direito, com a plataforma, mas não detecta a colisão com os blocos e nem com a parte de baixo. Ó. Se a bolinha ela for em direção para baixo, ela vai embora. Ainda não são detectados. Ainda não é detectado colisão com a parte de baixo. Portanto, vamos fazer isso aqui. Eu vou escrever se if. Vamos fazer o seguinte. Antes de detectar colisão com a parte de baixo, deixa eu detectar colisão com os blocos. Vamos fazer a colisão com os blocos primeiro. Porque a colisão com a parte de baixo vai fazer com que o jogo se reinicie. E aí, no caso, para o jogo reiniciar, os blocos que foram quebrados, eles ressurgirão. Então vamos criar a lógica aqui de verificação de colisão com os blocos primeiro. Eu vou escrever aqui o seguinte, blocos.for each, para cada um dos blocos, eu vou executar a seguinte função. A função, ela recebe cada um dos elementos como argumento. Que eu vou chamar de coluna. E aí, coluna for each. Eu vou executar seguindo a função. E aí vai ser os blocos individuais, né? Bloco. E aí eu vou o seguinte, ó. If, se, bloco visível. Ou seja, se o bloco está visível, se ele não foi quebrado,
Aí eu vou fazer aqui, ó, se bola.x menos bola.tamanho for maior do que bloco.x e se bola.x mais bola.tamanho for menor do que bloco.x mais bloco.largura e bola.y menos bola.tamanho for maior do que bloco.y e bola.y mais, ou melhor, aqui é mais e aqui é menos. Bola.y menos bola.tamanho for menor do que bloco.y mais bloco.altura. São estas checagens aqui que nós precisamos fazer para determinar se um bloco, para determinar se a bola encostou em um bloco, né? São essas esta expressão condicional, né, que é composta de 4 expressões condicionais individuais, né? E aí você pode pausar o vídeo se você quiser e tirar um tempo para estudar essa lógica aqui, mas confie em mim que ela vai funcionar, ela vai determinar se a bola encostou em um bloco. E aí, se for o caso, nós faremos o seguinte: bola.dy multiplica por menos 1 para inverter a direção da bola. A propriedade visível do bloco vai ser igual a falso. E aí vai fazer isso. Eu vou salvar esse arquivo. E aí, ó, deixa eu atualizar a página de novo. Quando ele encosta em um bloco, ele vai depois que vai lá embaixo a bolinha volta. Bem, é um bug aqui do nosso jogo porque a gente ainda não terminou de escrever o nosso código, então a bolinha ela tá com um comportamento estranho quando ela vai além aqui do limite da parte de baixo da tela, que é um evento aqui do nosso código que a gente precisa corrigir, né? Quando a bolinha ela encosta aqui embaixo, o jogo ele tem que ser pausado. No momento, isso não acontece porque a gente ainda não criou essa lógica ainda, né? Portanto, é por isso que não funciona ainda. Mas a gente pode ver que a lógica de quebrar os blocos, ela funciona. E, portanto, agora nós podemos criar a lógica de quando a bola ela cai no fundo da tela, né? E aí, para isso, eu vou vir aqui e vou escrever o seguinte, ó. Se a bola cair no fundo da tela, if bola.y mais bola.tamanho for maior que tela.height, for maior que a altura da tela, então, nesse caso, eu quero definir... eu quero chamar a função mostrar todos os blocos e definir pontuação igual a 0. A função mostrar todos os blocos ela ainda não existe,
Nós vamos criar ela daqui a pouco, deixa eu comentar ela aqui. Mas uma coisa que eu esqueci é a seguinte, aqui na verificação de colisão da bola com os blocos, depois, quando a gente detecta uma colisão de bola com um bloco, a gente inverte a direção da bola, a gente define o bloco como sendo invisível, né? E aí a gente precisa chamar a função aumentar pontuação. Essa função ela ainda não existe, portanto vamos criar ela. Vamos lá. Embaixo da função mostrar bola, eu vou criar uma função chamada aumentar pontuação. E aí essa função ela vai fazer o seguinte. Vai definir pontuação como sendo... vai incrementar a pontuação em uma unidade. E além disso, vai verificar se todos os blocos... foram destruídos. E aí, para isso, eu vou escrever aqui, ó, if, se, pontuação, resto de divisão por total linhas vezes total colunas for igual a 0. Nesse caso, defina a bola como sendo... defina a propriedade visível da bola como sendo falso. Defina a propriedade visível da plataforma como sendo falso. Cria um temporizador através do método timeout para executar a seguinte função depois de atraso milissegundos. Atraso é a constante que nós criamos lá no topo, que serve para... que determina o atraso até o jogo reiniciar, né? E aí, essa função vai fazer o seguinte. Primeiramente, vamos chamar a função mostrar todos blocos. Vamos definir pontuação igual a 0. Vamos definir plataforma.x igual a tela.width dividido por 2 menos 40. Plataforma.y é igual a tela.height, altura da tela, menos 20. É os mesmos valores que a gente tinha definido anteriormente, no início do código. Bola.x é igual a tela.largura, tela.width, dividido por 2. Bola.y é igual a tela.height, dividido por 2. Bola visível é igual a verdadeiro, true. Plataforma.visível é igual a true. Portanto, são esses... é esse bloco de código aqui que é executado para reiniciar o jogo, né? Quando todos os blocos foram destruídos. E aí, nós precisamos criar essa função mostrar todos os blocos, né? Essa função mostrar todos os blocos, ela é chamada aqui. Ela também é chamada aqui, né? Vamos tirar aqui o comentário. Essa função ela ainda não foi detectada, não foi criada, acredito eu. Não foi criada ainda, portanto vamos criar ela. Embaixo aqui da função aumentar pontuação, eu vou criar uma nova função chamada mostrar todos os blocos. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte: blocos.forEach coluna for each, para cada coluna eu recebo cada um dos blocos, e aí eu vou fazer aqui, ó, bloco.visível
é igual a verdadeiro. Vou salvar esse arquivo. E aí quando eu vim aqui e a bola for para baixo, era para o jogo reiniciar, né? Era para a bola vir aqui para cima, né? Vamos ver aqui. Tá. Aqui dentro da função mover bola, vamos ver. Deixa eu pensar aqui. No caso aqui, quando a bola encosta ali embaixo, os blocos eles voltam, né? Eles são mostrados novamente, né? Mas a bolinha ela não volta aqui pro meio, que é o que deveria acontecer. Quando a bola encosta aqui embaixo, ela deveria voltar aqui pro meio, mas não é o que está acontecendo. Então deixa eu pensar aqui, vamos checar aqui o nosso código. Vamos ver. Se o deslocamento da bola no eixo Y mais o tamanho da bola for maior do que a altura da tela, então chama a função mostrar todos os blocos e define pontuação igual a 0. Ok. Vamos dar uma olhadinha agora na função mostrar todos os blocos. Mostrar todos os blocos. Tá. Já sei o que está acontecendo. Espera aí. Não sei o que está acontecendo. Não sei por que a bola não está voltando ali para cima. Quando encosta aqui, né? Por que será, hein? O que será que está acontecendo? Meu Deus. O que está acontecendo? Tô olhando aqui na minha colinha para ver o que está diferente aqui. Tá, aqui, aumentar a pontuação. Vamos fazer o seguinte, vamos criar a função que mostra a pontuação. Daqui a pouco eu resolvo esse bug aqui. Vamos lá. Tá. Depois aqui da função mostrar todos os blocos, eu vou criar uma função chamada desenhar pontuação. E aí eu vou fazer aqui, contexto.fonte vai ser igual a 20 pixels e vai ser a fonte Arial. E contexto.fillText para preencher o texto, para preencher o contexto com um texto. E aí eu vou criar aqui, pontuação, 2 pontos, vou encaixar de forma dinâmica, pontuação, e vai ser posicionado em tela.width menos 150 no eixo X e 30 no eixo Y. E aí, depois de criar a função desenhar pontuação, aqui na função desenhar, depois de chamar a função desenhar plataforma, eu vou chamar a função desenhar pontuação. Tá. Vou salvar o arquivo
E aí nós temos ali a pontuação agora, né? Ali em cima, ó. Do lado direito ali. Sendo atualizado, exatamente. Ok. O nosso jogo está quase finalizado. Falta só configurar o botão de mostrar regras, para mostrar o menuzinho de regras. E corrigir esse bug aqui de quando a bolinha ela encosta aqui embaixo, né? O que será que está diferente? O que será que está errado aqui? Vamos pensar. Quando a bolinha ela encosta aqui embaixo, ela deveria ter o seu posicionamento centralizado, né? Ter o seu posicionamento centralizado e o direcionamento reiniciado também, ó, só a direção de movimentação. Só que aí, deixa eu pensar. Só que aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu olhar aqui no código de novo. Tá, vamos lá. A função atualizar, ela move a plataforma, move a bola e desenha. E atualiza o game. Ok. A função desenhar, ela limpa o canvas, né? Limpa a tela, desenha a bola, desenha a plataforma, desenha a pontuação e desenha os blocos. Ok. A função desenhar pontuação, ok, desenha pontuação, isso é normal. A função mostrar todos os blocos define os blocos como os visíveis, ok. A função aumentar pontuação, ela aumenta a pontuação e verifica se os blocos foram destruídos. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Essa parte aqui está certa. Ok. E aí aqui... Deixa eu ver um negócio aqui, pera aí. Eu vou lançar o game em uma segunda janela aqui. E no caso é o código original aqui. No caso esse projeto, eu peguei ele na internet. Vamos ver aqui se no original ele está funcionando corretamente. Ah, tá. Originalmente, a bolinha, quando ela bate aqui embaixo, ela volta, né? Não é? Tá, ok, então vamos fazer isso. Perfeito. E aí, para fazer isso... tá, para fazer isso... Beleza. Para fazer isso... tá, é que eu esqueci, ó. Fui burro. Aqui, ó. Aqui na linha 120, nós estamos detectando a colisão com o topo. Só que a gente também tem que detectar a colisão com a parte de baixo. E aí, para fazer isso, aqui eu vou digitar ou 2 barras verticais, né? Ou bola.y para detectar se tem a colisão com a parte de baixo. Bola.y menos bola.tamanho for menor do que 0. Essa aqui é a condição que é verdadeira quando a bola ela encosta aqui embaixo. Ó.
E aí, nesse caso, a gente quer resetar o direcionamento da bola. E aí eu vou salvar aqui. E agora, quando a bola encosta ali embaixo... Ué, não foi? Bola... Ah, tá, peraí. Não é isso. É... Bola ponto... Peraí. Bola.y mais bola.tamanho for maior que tela.height, for maior que a altura da tela. Ok, ok. Vou salvar e aí agora... Ok, agora a bola ela volta quando bate ali na parte de baixo da tela. A pontuação ela é resetada e todos os blocos são exibidos novamente, né? Exatamente. Reiniciando dessa maneira o game. Ok, perfeito, perfeito. Agora está funcionando da forma como a gente espera. Falta só agora configurar o botão de mostrar regras aqui, né? Isso é bem fácil. Aqui embaixo, logo bem no final do arquivo, eu vou escrever o seguinte, ó. Botão regras ponto add event listener. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E quando o evento clique for detectado, eu quero definir regras.classList. Vou adicionar a classe mostrar. Botão fechar. Ponto add event listener. Quando o evento clique for detectado, eu quero selecionar o elemento regras. Vou acessar a sua lista de classes e vou remover a classe mostrar. Vou salvar esse arquivo. Vamos cruzar os dedos para desejar que o nosso código ele funcione. Se eu vim aqui e clicar em mostrar regras, o componente que exibe as regras é exibido, é mostrado. Fechar também funciona. E o nosso jogo também funciona, né? Perfeito. Portanto, esse foi o nosso projeto de jogo quebra-blocos, que em inglês a gente chama de Breakout. É o nome desse jogo em inglês. É um jogo muito conhecido, Breakout. Portanto, esse foi o nosso projeto. E eu vejo vocês no próximo tutorial. Até mais.